Já falei para vocês algumas vezes que a FEB é fundamentalmente contrária aos princípios mais básicos do Espiritismo. Isso porque, desde os seus primórdios, ela foi dominada por um grupo rostanguista, seguidores de Jean-Baptiste Rostand, um inimigo de Kardec, um inimigo do Espiritismo, que se deixou dominar por espíritos mistificadores, enganadores, que se apresentavam para ele como sendo os 4 evangelistas. Esse grupo então dominou a FEB nos seus primórdios, colocou como primeira cláusula do seu estatuto, cláusula pétrea, que deveriam ser estudadas as obras de Rostand sobre as obras de Kardec, e assim provocou toda essa dificuldade que a gente vive hoje dentro do movimento espírita, com uma verdadeira contrariedade aos princípios da doutrina. Tudo isso a gente encontra de maneira bem clara no livro Ponto Final, o Reencontro do Espiritismo com Allan Kardec, de Wilson Garcia. E eu vou ler para vocês aqui 2 parágrafos bem interessantes para vocês entenderem algumas coisas. As sessões mediúnicas que se realizavam no escritório de Saião, presididas por uma imagem de Jesus Cristo crucificado, com um grupo muito pequeno de participantes, todos seguidores de Rostand, divorciaram-se das instruções e orientações oferecidas por Kardec no Livro dos Médiuns. Os espíritos que se manifestavam exigiam absoluta docilidade e passividade em relação à aceitação crítica das mensagens. Ou seja, os espíritos se comunicavam e digam: aceitem, a gente está falando a verdade, essa é a nossa verdade, não questionem. A exigência imposta a eles era ter amor e abraçar-se com os evangelhos, para depois evocar espíritos. Claro que nessa norma havia a intenção, além de anular a liberdade intelectual do médium, de condicionar o exercício de sua faculdade à aceitação dos evangelhos bíblicos, o que implicava, mutatis mutandis, a adoção do livro Os 4 Evangelhos. O que ele quer dizer? Eles diziam: aceite, abrace os evangelhos. Então ele está falando ali dos evangelhos de Jesus, mas também acaba caindo aí na interpretação, no entendimento dos próprios 4 evangelhos, porque, como esses espíritos diziam que eram os 4 evangelistas, as coisas estariam ligadas ali, entendem o problema? Uma vez que, lançando mãos de um recurso de metonímia, os rostanguistas faziam passar habilmente um termo por outro, no contexto de uma estratégia concebida para gerar adesões, a qual eles recorrem ainda hoje. Além dos evangelistas, dos santos e bispos católicos, naquelas reuniões se comunicavam espíritos que se apresentavam como Jesus Cristo, a Virgem Maria, o anjo Ismael, lembram do anjo Ismael? E, claro, não podia faltar o próprio Allan Kardec. Só que agora se tratava de um Kardec que transmitia opiniões muito diferentes daquelas que sustentou ao longo do seu trabalho intelectual e literário por 12 anos, ocupado com a fundação, sistematização e estruturação do Espiritismo. Já não era o discípulo de Pestalozzi que se expressava, nem o pedagogo racionalista, nem o pesquisador que fez do processo de intercâmbio com os espíritos um laboratório experimental e se opunha à introdução de cultos ou cerimônias no Espiritismo, ou o humanista que reiterava seu profundo sentimento de admiração e respeito por Jesus, o insigne mestre da verdade e do amor, homem e não Deus, possuidor, como todos, de um corpo carnal e um corpo fluídico, conforme consta na Gênese capítulo 15. Exemplo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra, como consta em O Livro dos Espíritos, número 625. Agora, este Kardec não só usava de uma linguagem mística do ranço católico, senão que declarava seu arrependimento por não haver aceitado as teses de Rostand e reconhecia seus equívocos. Em suma, como não puderam dobrar o homem em seu tempo, trataram de acomodar a posteriori o espírito desencarnado às suas conveniências, enlodando sua memória, sua inteireza e impugnando a solidez dos seus ensinamentos. Tem mais um parágrafo importante aqui. Não há dúvida de que o grupo dos humildes, ou grupo Saião, constituiu o cavalo de Troia pelo qual os rostanguistas penetraram nos grupos kardecianos do Rio de Janeiro e posteriormente em outras cidades e regiões da geografia brasileira. E para esta empresa contribuiu decisivamente o médico e líder político Adolfo Bezerra de Menezes, que empenhou seu prestígio para alcançar tal propósito, revestindo o pensamento espírita de um fortíssimo tom místico e religioso, do qual não seria capaz de se desprender mais,
especialmente a partir do momento em que exerceu com plenos poderes e autoritarismo marcado a presidência da FEB entre 1895 e 1900. Portanto, vocês começam a compreender as origens do nosso movimento espírita, por que ele está tão detonado, por que tem tanto problema, por que tem tanta coisa falsa, por que o movimento espírita hoje aceita as mensagens de espíritos isolados como se fossem inquestionáveis, por que não dialoga e quais são as figuras que provocaram aí toda essa dificuldade dentro do movimento espírita brasileiro. E como já disse aquele ilustre carpinteiro, conheceis a verdade e ela vos libertará. Depois a gente tem a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que apresenta diversas coisas falsas, diversas mentiras, como se Rustem tivesse sido um braço direito de Kardec, como se o anjo Ismael fosse um espírito superior, devotado aí aos rumos da nação brasileira, tudo falso, são verdadeiros inimigos da doutrina espírita, e muito provavelmente essa obra, atribuída ao espírito Humberto de Campos, foi completamente adulterada.